Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD53 e a gente está gravando aqui no Alma Studios, Vida e Alma a Criações e Ideias. Eu sempre começo agradecendo os nossos apoiadores e patrocinadores. Excepcionalmente, hoje a gente está gravando de manhã, então, porque as nossas convidadas... elas tinham essa disponibilidade de horário e é um episódio que a gente está gravando um pouquinho fora do comum, mas as informações que a gente vai ter hoje, já nos bastidores aqui, a gente já estava falando, sério, se preparem, que o ano começou com tudo aqui no TinoCast. E eu sempre começo agradecendo a Zó Cervejaria e a Lacute Pizzas, que estão conosco desde o primeiro momento. E hoje o nosso apoiador especial é o Café 35, que nos deu um cafezinho aqui, ó, incrível. Hoje a gente tá tomando um café gourmet e tá uma delícia, ó. Onde é que vocês nos encontram? YouTube, Spotify e Apple Podcast. Aqui na tela tá aparecendo o QR Code com o nosso Instagram e lá tem todos os recortes dos conteúdos que a gente já gravou. Tem bastante coisa, diversas informações. E também tem o link da bio, que leva para diversos lugares. Você pode ir para tudo do TinoCast e se tornar um atinado conosco. E eu já quero aproveitar e fazer um convite para você que está nos assistindo. Venha fazer parte da nossa comunidade e fortalecer a economia e a indústria criativa de Pelotas região com participações a partir de R$15. Nesse mesmo link aqui, apareceu de novo aqui, o nosso editor colocou aqui, um QR Code que lá no link da bio tem a nossa campanha do Apoia-se e você pode se tornar um atinado conosco. Quem já se tornou um atinado aqui? Laura Viana e Guilherme Monks já se tornaram 2 atinados, junto com várias outras pessoas já, mas esses aqui já estão participando. E esse programa a gente gravou um pouquinho antes, né? Então a gente já rodou aqui alguns episódios. Se o seu nome não foi dito aqui, se acalme que já vai ser dito aqui no nosso programa. Hoje o nosso assunto é um assunto, olha, que para mim me desperta muito desejo e interesse e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Cultura criativa. Como fomentar a criatividade nas equipes, como construir ambientes em que as pessoas se sintam seguras para soltar a imaginação sem serem julgadas. Dinâmicas, é uma palavra que é proibida ou não? Como fazer clientes e equipes interagirem no tema, como fazer uma equipe multidisciplinar cooperar, criar painéis sprints ágeis. O que são sprints? O que são painéis ágeis? Enfim, temos 2 especialistas convidadas aqui, né? Nossa primeira convidada, Laila Palazzo, facilitadora de processos em grupos e palestrante. Entrega soluções voltadas para a cultura organizacional, desenvolvimento de líderes e times, conectando negócios e pessoas com visão sistêmica, estratégica, criativa e sensível. Em 2017, fundou a Laborama, onde atua hoje com gestão de projetos e facilitação para marcas como Lojas Renner, Gerdau, Dell e Sicredi. Bem-vinda. Olá! A frase. É agora a tua frase. É agora. Agora. O futuro, ele é coletivo e criativo, mas para esse futuro chegar, tem muito trabalho do indivíduo que precisa ser feito. Seu arroba? Laila Palazzo e siga a Laborama. Siga a Laborama. Nossa segunda convidada é a Paula Toffern, especialista em estratégias para marcas e comunicação, atuando neste mercado há mais de 14 anos. Desenvolve projetos em 3 frentes principais: pesquisa e diagnóstico, criação de estratégias de marcas e comunicação, liderança e facilitação para a resolução de problemas complexos utilizando design sprint. Nos últimos anos, trabalhou com marcas como YouTube, Meta, Heineken, Ambev, Globo, entre outras. Seja bem-vinda. Obrigada. Bom, minha frase, a criatividade é um ato de vulnerabilidade e por isso ela exige muita coragem de todo mundo. Eu arroba Paula Toffern. Gente! Comigo aqui hoje, Flavinha. O todo não é igual à soma das partes. @Flávia X Barros. Meu Deus, o pessoal tá inspirado hoje aqui. O cafezinho eu vim preparada. Não, o pessoal veio preparado. Bom, a minha frase não é musical hoje, mas eu acho que fala muito sobre muita coisa. Trilha sonora. Pequenos progressos cotidianos geram grandes resultados. Meninas, sejam bem-vindas. Como fazer com que um ambiente
ou com que pessoas se motivem e se tornem um ambiente cada vez mais criativo dentro da cultura de uma empresa, seja agência de design, publicitários, enfim, toda essa economia criativa aí. Ou até mesmo o que é um ambiente criativo, né? Pra gente começar. O que definiria, o que a gente precisa ter para este ambiente ser considerado, então, criativo? Eu vou fazer um gancho com a minha frase. Dali. Que a minha frase era sobre vulnerabilidade, né? E aí, pra tu conseguir fazer com que as pessoas se sintam... A vulnerabilidade, ela é desconfortável, né? Então, para que as pessoas consigam se expressar criativamente, eu acho que tu precisa criar esse ambiente que seja um ambiente seguro, um espaço seguro. A gente estava falando sobre isso antes de começar, inclusive, porque é muito sobre tu ter esse espaço, essa abertura pra tu... Porque, assim, a criatividade, ela vai nascer de muita ideia ruim, entre aspas, né? E tá tudo bem, é isso, é um processo que ele é caótico e a gente precisa abraçar um pouco desse caos criativo. E tem que ter espaço pro erro, tem que ter espaço pro ruim, tem que ter espaço pro inadequado pra que, sim, evolua e se torne uma ideia potente, relevante, né? E aí sim, essa que é a criatividade mais convencional, que a gente olha e fala, que ideia boa, que ideia, né? Eu acho que precisa ter esse espaço. E é super difícil, né, de criar. Não assim, especialmente quando a gente tem contato com muitas empresas, a gente vê o quanto que o ambiente corporativo acaba não abrindo esses espaços do erro, né? Porque o erro mesmo é uma coisa que normalmente é condenada, né? Não abraçada, não, faz parte do processo. Então, um pouco da minha experiência, assim. Eu vou pegar o gancho da tua frase e da minha também. Que eu acho que para um ambiente ser criativo, ele exige a vulnerabilidade, que exige coragem. E para isso exige esse trabalho do ser humaninho que tá ali do outro lado, né? Acho que a Flávia também trouxe, depois a gente pode explorar um pouco mais a tua frase, né? De que o todo não é igual à soma das partes. Mas o indivíduo precisa colocar a mão na massa e primeiro se permitir ser gente. Né? Lá na Laborama a gente diz que a gente é gente que acredita em gente. Então vamos começar do começo, né? O que é a gente se colocar num lugar onde a gente pode ser, né? E aí eu acho que isso começa nas pequenas coisas. Outro dia eu tava numa facilitação com um grupo e as pessoas estavam comentando, assim, né? A gente fez um trabalho que as pessoas falavam um pouco das suas experiências do ano, né? Então a gente fez toda uma retrospectiva ali individual. E aí as pessoas comentando do quanto é importante elas fazerem isso no dia a dia. Né? Vamos se encontrar aqui. O que a gente estava fazendo no início. Vamos começar a conversar, a trocar ideia, a falar do curso de paz, a falar de uma viagem que a gente fez, a ampliar um pouco desse repertório que traz o repertório da vida. Eu acho que isso é um primeiro passo para a gente também começar a fomentar esse lugar criativo. Quais são as experiências que a gente tem? O que a gente vive, né? Para fora do trabalho, que a gente pode compartilhar numa hora do cafezinho e que isso no final do dia também vai ser trabalho, né? Então, acho que a conclusão que esse grupo chegou também era um pouco disso. Tomar um cafezinho, descer, conversar, isso também é trabalho. É tirar o estigma de que essas coisas, de que o trabalho é só o processo. Não, o trabalho também é a vida. E nem o processo, geralmente é o resultado, né? A gente tem, acho que até mais o foco no resultado do que no processo. Total. Com o trabalho é isso que eu fiz. Né? Tanto que quando a gente trabalha nos processos e não nos resultados, é imaterial o que tu faz, né? Então, eu faço um planejamento. Onde eu toco no planejamento? Eu não toco, eu só faço o processo. Né? Então, quando esse resultado ele não é palpável, às vezes até a tua criatividade ela já não parece uma criatividade. Sim. Né? E vocês tocaram num ponto que eu acho importante. A gente acho que passou muito tempo, assim, culturalmente, separando, né? Separando em caixinhas. Então, a Flávia mãe não se mistura com a Flávia professora, que não se mistura com a profissional, que não se mistura, né, com a filha. E hoje eu vejo, né, que a gente tem um esforço muito grande para quebrar esse padrão, que ele não é um padrão de ontem, né? E talvez isso seja uma coisa importante nesse processo criativo. Eu deixar... Porque eu tenho uma certa conduta que eu me coloco como sendo a ideal, né? E uma certa performance que eu preciso ter. E sobretudo num grupo, porque esse grupo está me olhando e esse grupo está me avaliando. E é muito difícil ser vulnerável. Eu acho, e se expor e se deixar olhar. E inclusive se permitir criticar.
né? E isso talvez seja uma coisa que vocês sintam que bloqueia, que ela dificulta, talvez esse ambiente criativo por ser uma questão individual. Eu acho, acho que tem o lado A e o lado B, assim. Eu acho que a gente, como qualquer processo de desenvolvimento, de mudança, de transformação, a gente vai para os extremos, né? Então, a gente sai de um modelo de trabalho, eu acho que a gente ainda pegou, né? Mas os nossos pais, nossos avós, principalmente, que é trabalho, casa é casa, tu. Chega às 5 da tarde, cai a caneta, fecha o computador, deixa os papéis em cima da mesa e vai pra casa. E quando tu sai de casa, o processo inverso vale, né? Então, casa é casa, trabalho é trabalho. Mas com o processo de mudança e de desenvolvimento social, né? As coisas vêm mudando. A gente vem dizendo, não, mas é importante, acabei de dizer, né? Como é importante tu compartilhar uma viagem, um show, um curso que tu fez que não tem nada a ver com o trabalho, mas tem. Então, isso é uma medida legal. Mas também eu acho que tem um outro lado que a gente tem visto do quanto as pessoas estão colocando tudo na conta do trabalho, né? Então, tu leva todos os teus problemas, todos os teus desafios, todas as tuas inquietações que não têm a ver com o trabalho e tu coloca naquela conta daquele grupo, ou até às vezes uma coisa meio síndrome de Gabriela, sabe? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, então me aceitem que eu sou assim, e tu leva isso pra dentro de um grupo. E aí, aí que começa a dar o criprocó. Que a gente é muito bonito falar que, ai, que legal ser criativo, que legal ser colaborativo. Mas na prática a coisa não é assim. Então tem um meio termo, sabe? Do quanto tu tem que fazer. Por isso que eu volto pra minha frase. O futuro é coletivo e criativo. Mas tem um trabalho individual que precisa ser feito. Trabalho não é terapia. Trabalho não é casa. Trabalho não é colégio, não é escola. E a gente tem visto o quanto o ambiente de trabalho tá precisando fazer papéis e assumir papéis que não são seus. Pra acolher esses indivíduos, muitas vezes que estão chegando num lugar de vazio e de vulnerabilidade em excesso, né? Que aí vai para um lugar não da vulnerabilidade, mas da fragilidade, assim. Então... E talvez até é quase como um sentimento represado, né? Então eu nunca pude manifestar isso em lugar nenhum, porque nem em casa, nem no trabalho, nem em lugar nenhum. E agora, se o trabalho me abre esse espaço, né, para eu ser livre, para eu poder manifestar o meu eu, então eu vou vomitar tudo que tá aqui engasgado, né, nesse lugar, e talvez sem o filtro de o que realmente cabe nesse lugar e o que tem que ser tratado numa terapia ou numa esteira, né? Isso. Mudando um pouco, assim, dessa visão, acho que quando tu fez a tua pergunta, eu pensei numa coisa... sobre essas caixinhas que nos colocam e que a gente se coloca, né? Enfim, que eu acho que acontece muito e que tolhe muito a criatividade. Acho que tu também estava no início da tua pergunta, tu começou falando sobre isso. E eu acho que antes, né? Eu quando me formei, eu entrei em agência e aí me colocaram numa caixinha. Minha caixinha, eu inicialmente era diretora de arte, então eu era criativa. Aí eu troquei de caixinha e fui para uma caixinha de estratégia. E aí eu era estrategista e não era mais criativa. E aí eu acho que hoje em dia existe uma mistura desse... eu acho que é bom quando acontece essa mistura e nos tiram dessas caixinhas. E eu acho que esses ambientes que a gente cria de... esses momentos de sprint, de facilitação, de workshop, de dinâmica, tira um pouco as pessoas dessas caixinhas. E aí, muitas vezes, elas não sabem lidar, não sabem, né? Eu acho que tem... Porque aí vem tudo junto, vem todo esse momento, todo esse sentimento represado chega junto. Mas eu acho também que tem essa coisa de a gente conseguir se permitir sair um pouco dessa caixinha. Eu lembro que eu tinha muito essa barreira em mim. Que era assim, não, eu sou estrategista, eu não sou criativa. Eu não tenho que me meter nesse tipo de assunto, nesse tipo de conversa. E aí, quanto mais tu coloca, né, tu cria esse ambiente que as pessoas podem falar, podem se expor, podem ser criticadas e podem errar e tal, tu começa a ver essa criatividade em ti mesmo e nos outros, em pessoas que essa criatividade não é esperada, né? Então, eu acho que tem também esse outro lugar do ser criativo, né? E de tirar um pouco essas barreiras, que aí podem vir de fora do trabalho, mas que às vezes estão até dentro do trabalho, né? E a gente, quando tira um pouco essas barreiras e mistura um pouco as coisas, a criatividade tem mais espaço, né?
É até uma reconfiguração da criatividade, né? Exatamente. Porque uma pessoa que faz a limpeza, ela também tem uma alma criativa. Ela também pode ser criativa dentro daquilo que ela faz, né? Não, com certeza. Não tem 2 cadeiras que são dos criativos e as outras 28, então das 30 vão ficar ocupadas por pessoas operacionais, né? Sim. Tanto que... Opa, desculpa. Não, vai. Não, tanto que criatividade hoje é uma das habilidades, das qualidades que se pede dentro do ambiente de trabalho, né? Justamente por isso. E a criatividade vem muito desse lugar da visão sistêmica. Então, como eu dentro do meu papel, porque a gente ainda tem papéis e funções que a gente cumpre, mas como eu dentro do meu papel, eu amplio essa visão. E eu colaboro, somo o meu ponto de vista com o ponto de vista da pessoa que tá lá do outro lado, da outra caixinha, e com isso a gente cria algo novo. E com isso a gente colabora. E a própria colaboração vem desse lugar, né? A colaboração vem do lugar de tu conseguir, junto com outras pessoas, criar algo diferente, né? Então, visão sistêmica e colaboração tem tudo a ver com essa criatividade, da gente se permitir dançar um pouco nesses outros papéis, olhar um pouco como é que é ocupar o espaço do outro, contribuir com aquela visão. E juntos com esse monte, com essa visão toda, chegar num lugar diferente, né? Então, numa solução diferente. A gente estava falando, até para a primeira pergunta, foi como fazer com que a gente deixe um ambiente mais criativo, né? E trazer essa cultura para dentro das empresas. Seja ela pequena ou grande, os processos são os mesmos. Em termos didáticos, o que vocês dizem para os clientes de vocês, né? Ou para as empresas que vocês têm trabalhado com empresas grandes? Por onde começar para fazer com que esse ambiente seja um espaço criativo e que todos... porque muitas vezes é multidisciplinar, né? Qual é o pontapé inicial? Para mim, tem uma questão da liderança, né? Laila pode falar bem. Mas é uma questão da liderança, né? Eu acho que... e aí aqui se aplica muito a pequenos negócios, médios negócios, grandes negócios, né? Porque pode ser uma equipe em que tem um líder ali que eu acho que ele tem que fomentar, ele tem que abraçar um pouco, ele tem que abrir espaço para as pessoas, e ele tem que conseguir abraçar um pouco os erros e né, e incentivar, e eu acho que colocar na agenda até, né, a gente fala aqui muito sobre isso, porque se tu não abre espaço na agenda das pessoas para que elas possam ter esses momentos, elas não vão ter, porque elas têm tarefas a cumprir, têm metas a entregar. E isso funciona em pequenos negócios também, né, eu acho que o dono de uma empresa, se ele constrói, ele é responsável por construir aquela cultura, e se ele constrói uma cultura que eu exijo só o operacional dos meus funcionários, é claro que ele não vai estar fomentando essa criatividade, e a criatividade vem de todos os lugares, né? Vem de qualquer função. E que pode ser relacionada ao trabalho daquela pessoa, mas pode ser não relacionado, pode construir um novo, uma coisa diferente, como a Laila estava falando. Eu gosto dessa ideia, assim, a gente na Laborama atende empresas grandes, mas a gente também circula em médios e pequenos negócios, porque eu acho que é importante, assim, para aquilo que a gente quer fazer, né? E até para ter essa visão, expandir um pouco da visão de quais são os desafios. E o que a gente entende no final do dia é que muda o CNPJ, mas os problemas são os mesmos, né? Então, tu pega uma empresa familiar que tem uma estrutura muitas vezes super hierárquica, né? Porque tá lá na questão da família, dos sucessores, aquilo tem conflito, que envolve os conflitos que são do negócio, os conflitos que são da família, mas tu vai para uma grande empresa e os problemas são os mesmos, só muda a caixinha, como a gente tá falando, né? Então, o começar a olhar pela liderança é fundamental, né? E a gente sempre diz assim que fazer esse tipo de trabalho é como tu lavar uma escada. Tu lava a escada de cima para baixo para que a água vá escorrendo. Se a liderança não olha para o seu papel com uma visão mais holística, e aqui quando eu falo de visão holística, eu tô falando de visão sistêmica mesmo, que sim, a gente precisa cuidar da estrutura, a gente precisa cuidar dos resultados, do negócio, né, da segurança das pessoas, do lucro, tudo isso a gente precisa cuidar, mas o convite agora é o como a gente faz isso. A gente não pode mais fazer o como com um líder super-herói ou super-heroína, né? Então, que é aquela pessoa que tá sempre ali pronta para salvar todo mundo, que tem todas as respostas, que tem um padrão, que isso sempre foi assim, sempre funcionou assim, e a gente vai ter que seguir esse caminho. Sim, tem coisas que funcionam e que
vão seguir funcionando porque fazem parte da essência do negócio, da autenticidade daquele negócio. É como as nossas histórias, por onde a gente anda, né? As empresas também têm sua história de vida, também têm sua biografia. Então tem coisas que vão se manter, mas nem tudo, né? E muita coisa nesse momento que a gente está vivendo, como sociedade, está pedindo que a gente mude. Então, dizer para as lideranças se permitam ser vulneráveis, se permitam dizer que não sabem, se permitam também dizer, eu testei fazer algo diferente, errei, não deu certo. Fui dar um feedback, que eu acho que quando a gente começa a trabalhar com isso, né, vem muito o desafio de dar feedback. Fui dar um feedback e foi uma droga, né? Saiu tudo errado. Vamos falar sobre isso, porque no final do dia tá todo mundo aprendendo. Eu que trabalho com isso há 8 anos, eu tô aprendendo também. Nas nossas relações diárias também acontecem muitas coisas que a gente também não se permite falar de erro, porque é uma coisa nova para todo mundo, entendeu? Então, começar a trazer a liderança para esse lugar, eu acho que é muito importante, né? E eu acho que tu abrir esse espaço com as pessoas. Então, ter esse tipo de conversa com as pessoas e incentivar que as pessoas se permitam ter conversas diferentes, se permitam trazer novas ideias, que aquilo ali é legal, né? Tu se sinher, né? Tipo, traz uma ideia, talvez essa ideia não seja a final, a que vai ser executada, mas como é que eu co-construo em cima disso que tá acontecendo? Eu não vou matar, dizer, não, isso é ruim, isso não tem nada a ver, não vai dar certo. Sim, a gente pode fazer isso. E se a gente fizesse tal coisa também? E se... né? Então, ir lapidando essas ideias, assim, acho que é bem importante. E o que a Laila falou, acho que sobre essa vulnerabilidade da liderança, as pessoas, elas só vão conseguir ser vulneráveis se elas veem esse exemplo, e o exemplo precisa ser de alguém de autoridade, assim, né? Alguém que consiga inspirar elas a fazer a mesma coisa, porque é muito difícil. Pode acontecer. Mas é muito difícil alguém que tá, né, um analista pegar e falar, eu não tenho medo do erro, se ele está sendo cobrado pelo erro, né? Então, assim, claro, eu acho que é muito importante que essas posições de liderança consigam falar, eu errei aqui, vamos corrigir dessa forma, tá tudo bem também errar, né? Faz parte do processo. Então, eu acho que isso é super importante. E eu adoro que tu fala isso só muda o CNPJ, porque eu quando faço diagnósticos de empresas, eu falo assim, eu já falo, não, esse capítulo eu não preciso nem... Eu vou deixar ele aqui, porque ele é sempre assim. Que é basicamente... Isso acontece com empresas grandes, pequenas, gigantes. Que é basicamente a cultura de silos. As pessoas não conseguirem sair da sua caixinha. E elas não conseguirem ver o que as outras áreas estão fazendo. E essa colaboração é tão importante, né? É uma coisa que, de fato... Mas é muito difícil, porque vem de uma mentalidade corporativa, empresarial, né, de muitos anos, né, hierárquica. Funciona desse jeito, cada um faz uma coisinha e aí dá tudo certo, né? Só que aí isso não fomenta essa criatividade. Vocês estão num cenário fora de Pelotas, vocês estão de Pelotas, mas estão fora de Pelotas. Sim. Vocês têm conexões com Pelotas ainda hoje? Atendem clientes daqui? Conseguem perceber espaço para essa vulnerabilidade dentro de um cenário do sul do Brasil? Ou... Por que eu tô dizendo isso? O dono da firma chegar e dizer que ele é vulnerável em Pelotas pode gerar uma coisa muito ruim para ele e para todo mundo pelo pensamento que tem dentro dessa cultura. Vocês conseguem ver que tá virando uma chave para isso aqui na região ou não? Eu atendo alguns clientes aqui, né? Já atendi algumas empresas aqui. E eu acredito que sim, né? Independente, eu acho que é o que eu falei, porque aqui, claro, a gente tá numa cidade que todo mundo se conhece, que é menor, daqui a pouco a pessoa vai estar trazendo alguma coisa e vai se sentir mais exposta, porque tem o nome, o sobrenome, ou sei lá o que, né? Mas na grande empresa isso é a mesma coisa. Porque só muda a proporção, entende? Então, o que eu tenho visto aqui são muitas empresas com virada de chave. Eu acho que Pelotas sempre foi um polo criativo, um polo onde as pessoas vêm pra cá e se encantam, né? Quantos talentos tem aqui, quantos talentos são exportados daqui? Eu acho que Pelotas sempre foi uma referência. E nisso eu vejo que não é diferente, né? Eu acho que precisa-se cada vez mais abrir esses espaços, que é o que vocês estão fazendo aqui. Olha isso, que exemplo, né? Da gente poder estar aí em Pelotas, no sul do sul, né? E poder estar falando sobre isso. E aí eu acho que tem um ponto que agora me ocorreu, né? Do quanto a gente também subestima isso. Eu lembro que quando eu fui para Porto Alegre, o preconceito que eu sofria,
Tipo, por ser de Pelotas, as pessoas achavam que eu era o quê? Vem do interior, que tu é uma... Não, só um pouquinho, aqui as coisas acontecem também. Então aqui tem muito espaço, tem muita empresa. Não só aqui do sul, mas de outras regiões do interior, tão prósperas quanto Pelotas, com tantos talentos quanto Pelotas, que nos procuram porque já estão fazendo essa virada de chave. E às vezes, eu vou ousar dizer mais. Esses dias eu estava conversando com um parceiro nosso de trabalho, que também foi a Erechim fazer um trabalho, e a gente vai comentando o quanto muitas vezes quem tá no interior é muito mais aberto do que quem tá em grandes centros, porque as pessoas vão para grandes centros e acham que eu já sei tudo, já vi tudo, né? O de fora é melhor, e tu fica numa coisa que não, tem muita corrida pela frente. Então eu acho que sim, que aqui tem muito espaço para investir. Tem quando tu cria o espaço, tu abre o contexto, muita coisa acontece. E eu tenho, né, pela minha experiência na Laborama, eu tenho histórias para contar daqui de grandes viradas de chave, que eu inclusive levo os exemplos para essas outras empresas de outros lugares, né? Do quanto a gente vê quando tem constância, consistência e vontade de fazer acontecer, que vira a chave, né? Então... eu tenho a impressão, assim, quando tu olha Pelotas à distância, quando tu pega uma distância de Pelotas, tu percebe o quanto a cidade, ela é de fato inovadora, criativa, é uma cidade de fato... É uma potência, assim, tem vezes que eu saio, né, morei muitos anos em São Paulo, hoje moro em Brasília, às vezes eu chego e falo, tá faltando um lugar que nem aquele lá de Pelotas aqui, tá faltando, né, porque eu acho que aqui tem, de fato, assim, claro, tem o meu sentimento e o meu bairrismo também, mas é verdade, assim, né, é uma coisa que eu acho que quem tá aqui, às vezes, não percebe mesmo, como a Laila falou, mas eu vejo que as empresas aqui, elas têm esse ritmo, assim, né, que elas são mais criativas, inovadoras, é impressionante, assim. É bonito. E eu acho até que tem uma coisa, assim, que às vezes... que vamos olhar pelo lado luz disso, né? Que favorece, que é muitas vezes as empresas daqui ainda têm essa cultura do pioneirismo, no sentido de... Pega uma empresa familiar, vou pegar de novo o exemplo de uma empresa familiar, que tá lá os donos, que estão conversando. Tem uma proximidade entre as pessoas, esse clima meio família, essa coisa que as pessoas se conhecem, que por muitas vezes, se a gente for olhar pro lado luz, que é óbvio que tem o lado sombra disso tudo, porque às vezes a intimidade, como a gente estava falando antes, a intimidade demais em excesso não é bom, mas tem um ambiente que se proporciona que as pessoas possam falar, possam se sentir mais encorajadas, muitas vezes porque já conhecem, já se reconhecem ali, nesse ambiente de intimidade. Então, muitas vezes, basta tu dar o gatilho, tu fazer o estímulo para que as pessoas possam ter conversas de outro lugar e aflorar essa criatividade. Mas aí eu acho que vai um pouquinho também de assumir esse lado, iluminar esse lado sombra, né, na verdade, porque pega o exemplo de uma empresa familiar. Esse é um ponto que pode ser negativo, né, por ter essa intimidade, né, e, enfim, por ter essa falta de fronteira, talvez, né, entre a intimidade e o negócio. Mas ele também é um sinal de afeto, né? É onde existe uma confiança. É onde existe um coletivo, né? Então, tu tem aquelas pessoas todas, elas estão ali por algo comum. E elas têm esse vínculo afetivo. É difícil assumir esse vínculo afetivo como uma parte do DNA da empresa, assim? Existe uma tendência, ou talvez existia uma tendência, vocês acham, de tentar tornar isso mais profissional e mais seco para que essa afetividade não transparecesse, assim, como uma busca de profissionalismo, entende? Eu acho que sim, acontecia e acontece isso, e aí é uma coisa que eu particularmente adoro trabalhar com marcas familiares, assim, porque quando você tá fazendo estratégia de marca, e principalmente assim, vamos fazer propósito, visão, valores. Quando tu faz isso de uma grande empresa, parece que isso se perde, né? Fica meio... Tu tem que ir lá resgatar de algum lugar. Vamos voltar na história. Vamos conversar com o sócio fundador, que tá aposentado, nem tá mais... Né? É uma coisa que é difícil. E quando a gente trabalha com empresas que o dono tá ali presente, familiares, isso é muito fácil de pegar. É uma coisa assim... E aí eu acho que isso transborda, né? Pras pessoas. Pro bem, pro ruim. Mas é quando a gente... Eu acho que é isso. É sobre... tentar colocar luz nas partes positivas. E eu acho que hoje é mais valorizado isso. Ao invés de, tipo, vamos deixar tudo muito formalizado, tudo muito formatado. Esse aspecto mais humano da empresa. Eu acho que hoje em dia é mais valorizado, né? As pessoas, por que a gente tá aqui?
Quais são os nossos valores que a gente compartilha? Qual que é a nossa comunidade, né? Que a gente construiu em torno dessa marca, dessa empresa e também dos seus consumidores, né? Dos seus clientes. Então, eu acho que hoje em dia isso é mais valorizado, assim. Tem muita verdade, tem muita autenticidade aí, né? Que eu acho que é uma coisa muito positiva. Eu acho também. Eu acho que a gente já passou dessa fase, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que já tá mais azeitada dentro das relações, assim. Essa questão do afeto. E não adianta, isso é uma coisa, eu acho que isso faz parte da criatividade do trabalho como um todo, né? Os amigos que tu faz, as conversas que tu consegue ter. Que bom que tu consiga criar esses ambientes, assim, né? Que tem esse afeto, que tem esse acolhimento. Porque daí, acho que tem a doutora Amy Edmondson, que é uma das grandes pesquisadoras sobre o tema da segurança psicológica. Tem um livro que se chama Organização Sem Medo, né? Porque a criatividade passa por tu quebrar o medo. Tu ser criativo e inovador passa por tu quebrar os medos que todo mundo tem, né? E aí ela fala, ninguém quer fazer perguntas porque ninguém quer parecer burro, né? Ninguém quer parecer ignorante. Ninguém quer trazer ideias porque ninguém quer parecer invasivo. Ninguém questiona o status quo porque ninguém quer parecer, ninguém quer importunar. E assim ela vai trazendo, né? Então, eu acho que quando tu tem esse espaço de afeto, tu tem esse espaço mais livre pra tu fazer perguntas, pra tu questionar, pra tu dizer, acho que aqui tu não mandou bem, aqui tu mandou bem demais, porque eu acho que também tem um pouco disso, né? De iluminar o lado sombra, o quanto também a gente consegue celebrar as conquistas e falar sobre os acertos juntos. Sim, falar sobre os erros, mas também falar sobre os acertos. Então, eu acho que quando tu tem um ambiente de afeto, tu consegue fazer isso com mais naturalidade, sabe? E é difícil, é comum encontrar, porque eu sinto assim, vou contextualizar primeiro, antes da pergunta, né? É assim que faço. Ele já me deu essa dica que eu primeiro pergunto, depois eu contextualizo e tem que ser o contrário. Por exemplo, até me perdi. O que eu ia dizer? Tá, daqui a pouco eu volto. Deixa eu perguntar, o que é o lado luz e o que é o lado sombra? O lado, tu diz em algum contexto específico? Dentro desse contexto, assim, porque você falou ali, vendo pelo lado luz, mas já vendo pelo lado sombra, o que é cada lado? Eu acho que o lado luz é tu conseguir ser, né? É tu conseguir ser vulnerável, é tu conseguir ser autêntico dentro daquele ambiente, porque tu te sente confiante naquele lugar. Só com pessoas que tu já desenvolveu uma conexão, esse é o lado luz. Qual é o lado sombra? Que às vezes tu também, por ter essa conexão e essa intimidade, tu fala como se fosse lá em casa. Então, às vezes, as pessoas são desrespeitosas, têm uma comunicação violenta umas com as outras, né? Vão dar um feedback, já conheço o Alan. Então, já sai falando, expõe demais, né? Então, às vezes, vem agressividade, vem em forma, muitas vezes, até de carinho, né? Vem piadas que não cabem mais nesses ambientes, né? Em ambiente nenhum. Mas vem algumas questões que aí eu acho que afetam esse ambiente que a gente tá criando, né? Então, esse é o lado sombra, porque assim como tu tem o lado, a Paula falou em confiança, tu confia porque tu conhece, a gente só confia naquilo que a gente verdadeiramente conhece, né? A confiança parte daí. Assim como tu confia, às vezes as pessoas dão uma escorregada, né? Então, acho que esse é o lado sombra, assim. Principalmente da comunicação da comunicação violenta que bloqueia o processo criativo. Acho que tem também um lado sombra, pensando dessas lideranças que às vezes eu sempre... A síndrome de Gabriela eu nunca tinha ouvido, mas eu acho que é um pouco isso. Sempre fiz assim, sempre fui assim, e sempre deu certo. Olha só como cheguei aqui. E aí acaba reproduzindo, né? Uma coisa que, na verdade, precisa de evolução, né? Eu acho que vivemos um mundo que, gente, a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe, né? Eu acho que a gente precisa evoluir. Ele já evoluiu muito, mas ele demanda isso, né? Ele precisa, não dá pra fazer, tipo, sempre foi assim, sempre fiz assim. Eu acho que reproduz esse tipo de padrão que foi feito e coisas que foram feitas, como eram feitas na década de 80, de 90, que não cabem mais, não existem, não deveriam mais existir. E aí, pensando pelo lado luz também, complementando um pouco a Laila, é essa coisa de todo mundo compartilhar um pouco e saber por que tá ali, sabe? Às vezes é tipo, eu acho que a coisa do vestir a camisa, né? Mas fazer isso porque quer e não porque alguém fala, tenha sensação de dono, vista a camisa. Não é porque alguém pede, mas sim porque tu sabe que se aquela empresa prospera, tu prospera. Tu sabe por que ela foi criada, porque tu tem contato com o dono, porque ele falou, não, eu quero mudar, sei lá, a realidade da região, quero oferecer tal e tal coisa. Enfim, eu acho que aí tem esse lado luz também, que é muito legal, assim, dessas empresas menores.
familiares. Te E nem lembrou? sempre menores. Te lembrou? Eu lembrei. Qual era o contexto, assim, ó? Vamos supor, a parte da gente cocriar, né? Da gente ter a questão do coletivo e dessa construção que vai vir um pouco de todos e onde a gente tem liberdade, enfim. Tu quer falar alguma coisa agora? Não, é que chegou aqui uma cartinha dos nossos atinados. E já chegou aqui uma perguntinha pro pessoal. É a novidade aqui. Tá. Tá bom. Eu fiquei muito feliz com a novidade, ó. Eu gostei dessa tecnologia. Isso aqui vai vir muitas vezes. A gente começou o ano com tudo. Desculpa, vai. Então, acho que quando a gente pensa nessa criação coletiva, a gente precisa abafar, eu acho, a questão mais competitiva, né? Eu preciso botar a colaboração no lugar a cooperação no lugar da competição. E o elogiar o outro, que foi, né, uma coisa que vocês trouxeram, ela, em algumas situações, ela parece uma depreciação de mim mesmo. Então, se eu crio e a Laila cria e eu elogio ela, eu quase me convenço de que ela é melhor do que eu, sendo que a gente não está competindo para um lugar, né? Isso é uma coisa presente, assim, é difícil trabalhar com... Porque isso é uma vulnerabilidade, né? Eu elogiar, eu sinto muito isso. Que às vezes é muito difícil a pessoa elogiar o trabalho da outra, porque talvez ela queira ter aquele controle ou se sentir no lugar de que esta ideia foi minha. Então, se eu elogio a tua ideia, nossa, eu não consegui ter essa ideia. Isso é um problema a ser lidado, assim, nessas... Eu acho que é muito legal a dobradinha que eu e a Paula a gente faz aqui, porque a Paula vai muito pro olhar do processo e eu vou muito pro olhar da relação. Então, eu vou responder pelo olhar da relação, assim, até trazendo algumas imagens, assim. A primeira imagem é que um grupo de pessoas reunidas não significa que elas são uma equipe. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo isso, eu vou pegar a tua frase, Flávia, lá do início, que é, quando a gente tá falando de um grupo de pessoas, normalmente o indivíduo se acha maior do que a soma das partes. É o início de um processo. Pra gente chegar nesse lugar que tu tá falando, de não ter a competição exacerbada, das pessoas não deixarem o ego inflar e entrar, porque todos nós temos ego e o ego infla e as pessoas entram nesse lugar, muitas vezes já eu não fui reconhecida hoje, só reconheceram a Flávia, então será que tem um problema comigo? A gente precisa desse caminho de desenvolvimento. Quase cria uma raiva da Flávia porque ela foi reconhecida e eu não, né? E pra isso a gente precisa de processo. A gente precisa desenvolver as pessoas em cima de processo. Então, de papéis e responsabilidades, de objetivo em comum. Porque muitas vezes as empresas, o que eu vejo é que as empresas querem que as pessoas colaborem. Só que aí tu pergunta assim, tá bom, qual é o objetivo em comum? Qual é a meta em comum que essas pessoas têm? Não tem. Ou então elas vão seguir competindo. Porque se elas não têm um objetivo em comum, uma meta em comum, elas no mínimo vão ficar nos silos. Olhando só pro meu, porque o resultado lá na ponta, a avaliação de sistema de feedback vai estar avaliando o que eu fiz para minha área e não para o todo, né? Então, tu precisa começar a criar esses processos, esses espaços de fala, para que o todo seja igual à soma das partes e depois o todo se torne maior do que a soma das partes. É só assim que se torna uma equipe. Que daí tu consegue entender o elogio como algo que faz parte do processo e que tu te sente como parte. Não porque tu fez o trabalho, porque tu deu a ideia, ou tu foi lá e fez o resultado final, mas porque aquilo também é teu. Porque tu te sente pertencente, como a Paula falou. Então tem todo um caminho que tu precisa fazer de desenvolvimento. E é tão bonito quando a gente estimula dentro dos grupos, né? A gente faz muito isso. Vamos fazer uma roda de elogio. Faço uma fila de um lado, uma fila do outro e as pessoas vão se trocando elogios e reconhecimentos. É mágico, né? É mágico. Tu vê as pessoas crescendo, elas brilham. Sabe? Porque eu acho que tem isso, entende? Eu acho que tem o elogio que serve para alimentar o ego, né? E ele vai morrer 2 passos na frente, porque ele vai tropeçar em si mesmo. E existe aquele elogio que eu acho que ele te faz tão bem que tu pensa assim, eu posso entregar mais. Eu posso dar mais. Entende? Eu tenho daqui tem mais. E aí tu te envolve e tu realmente passa a querer entrar mais e colaborar mais e fazer aquele grupo melhor, né? É uma coisa em ti que reflete pros outros, assim. Quando a gente faz esses processos de design sprint, a gente faz um recorte. Acho que tem muito do que a Laila falou.
No Deixa eu design... aproveitar aqui que é design sprint. Ah, boa. Design sprint é um método de trabalho que ele foi, já existe há muito tempo, que basicamente eu tenho um problema, normalmente um problema que ele é complexo, que ele é de difícil solução, e aí eu vou fazer um time que vai atacar esse problema, que a Laila tá falando, tem que ter um objetivo comum. Esse time vai ter esse objetivo comum, que é esse problema que é complexo, difícil, ninguém tem a solução imediata. Então a gente aí vai ter uma curadoria de participantes, quem é que tem que estar lá? Porque eu tenho esse problema aqui. Que tipo de pessoa e perfil e papéis ali eu preciso para que a gente consiga resolver esse problema? E aí a gente recorta um tempo, normalmente 5 dias. O método, ele foi cunhado pelo Google ali na década de 2010, um pouco antes. E aí, basicamente, tu botar esse time durante 5 dias para chegar numa solução prototipada. Então, normalmente... E aí, o protótipo é tu criar, tipo, como se fosse como se falava antigamente, um boneco, né? Que seria, né? Se eu vou fazer uma campanha, seria quase que a campanha ali, né? Se eu vou fazer um produto digital, um aplicativo, vai ser o aplicativo quase funcionando, vai ser se eu vou fazer porque o design sprint, ele pode ser diversas coisas, não precisa, né? Assim, pode ser campanha, pode ser uma marca, mas pode ser também um cardápio novo, pode ser pode ser um produto físico, pode ser um produto digital, pode ser um processo interno da empresa. Então, tu pode chegar a diversos tipos de solução, mas é prototipada. Então, no último dia, tu tem uma coisa tangível meio na tua... Não necessariamente na tua mão, pode ser... Mas uma coisa tangível que tu consiga olhar e falar, entendi o que é a solução. E isso é um processo de design sprint. E aí, eu ia falar justamente desse recorte, né, do elogio e do que a gente estava falando, que eu acho que a gente constrói esse recorte, a gente vai pegar a equipe, vai construir um recorte de temporal mesmo, né? 5 dias, em que as pessoas, elas estão todas indo, querendo resolver um problema. E todas elas têm um papel muito claro ali dentro. Então, isso é muito importante para o processo de design sprint. Ninguém tá sobrando. Ninguém fica assim, eu não sei muito bem o que eu tô fazendo aqui. Não existe isso. Vão estar as pessoas necessárias para construir aquilo. E aí, o elogio, ele é assim... Quando eu elogio o outro, eu tô me elogiando junto, porque a gente tá fazendo juntos aquilo. É muito coletivo. Até tem, normalmente, o dia... A gente tem 5 dias, né? E a gente divide cada um dos dias. Então, o dia 1, a gente vai ter, normalmente, um compartilhamento de conhecimentos. Então, as pessoas, elas vão trazer pra roda, né? O que elas trazem para aquele ambiente que pode ajudar na resolução do problema. No dia 2, a gente começa a imaginar, e aí nesse dia 2, às vezes rola essa competitividade, porque aí a gente separa em grupos, e aí as pessoas ficam competitivas, elas até externalizam isso. Nosso grupo é melhor. Só que no fim nunca é sobre o que aquele grupo criou. Porque o que os outros grupos criam, o que as outras pessoas criam ali, é sempre uma grande mistura no dia, porque aí depois no dia 3 a gente começa já a fazer protótipos, né? Então sempre vai se beber do conhecimento do dia 1, do que foi construído no dia 2. Então se eu tô te elogiando, eu necessariamente tô me elogiando junto, porque a gente tá fazendo as coisas muito coletivamente. Eu acho muito interessante essa dobradinha mesmo, porque pra mim o grande drama é quando eu libero essas pessoas desse recorte temporal. Porque ali elas estão focadas naquele problema, a gente tira o celular delas, tem esses rituais assim, né? Vamos tirar os celulares das pessoas, vamos, né, realmente fazer com que elas se concentrem, possam ser criativas e possam ser vulneráveis. Mas aí acabou o último dia, o dia 5, e elas voltam para a realidade delas, na empresa delas, e que elas têm talvez um chefe que não permite essa vulnerabilidade, ou, né, ou que proíbe uma cultura de erros, né? Assim, não pode errar, não pode... E aí, eu acho que aí sim é o desafio, que é um pouco do que a Laila tá falando, assim, né? De como construir isso depois, para além desse processo, né? Desse recorte temporal. Sabe, posso só complementar, assim, no que a Paula tá falando, porque em 2012... o Google fez um projeto que ele batizou de Projeto Aristóteles, que foi uma grande pesquisa que o Google fez, trazendo uma pergunta que é como construir um time perfeito, né? Na tradução livre do estudo, essa é a pergunta. E aí eles ficaram 2 anos analisando
todos os times de dentro da Google e eles pegaram vários recortes, assim. Então, os times que têm o que eles chamam das galinhas de ovos de ouro, né? Que eram as pessoas que são aquelas pessoas super talentosas, né? Os super talentos, que são... Se tu olha os pipelines de desenvolvimento das pessoas, aquelas são os talentos que vão substituir os executivos, as diretorias e tudo mais. Então, tanto esses quanto aqueles times de pessoas que... Tinha as pessoas mais medianas ali, que talvez não fossem pessoas que se destacassem tanto por seus grandes talentos, e eles fizeram todo um recorte para descobrir o que faz, de fato, os times performarem, né, no final do dia. E aí eles descobriram alguns elementos, assim. O primeiro deles é o objetivo em comum, que é isso que a Paula tá falando. Então a gente vai criar algo para tu juntar as pessoas, elas precisam ter um motivo para elas se juntarem, um objetivo em comum. O segundo é papéis e responsabilidades, ter clareza de papel e responsabilidade. Porque mesmo quando tu vai ser estimulado a trazer tua criatividade à tona, a colaborar, tu precisa ter uns limites estruturantes, né? Porque senão vira caos. Então, papéis e responsabilidades. Depois, algo que a gente já falou aqui também, que é sentido do trabalho e significado do trabalho. Que é, eu estou ali porque para mim faz sentido fazer isso. E eu sinto que eu contribuo com algo maior quando eu tô junto. E o último e não menos importante, né, que é, na verdade, eles descobriram que era a cereja do bolo, que é a segurança psicológica, que é basicamente tu dá o mesmo espaço de tempo e fala para as pessoas dentro de um grupo, então as pessoas se sentirem à vontade para falar, mas também saber ouvir, né? E aí lidar com alguns elementos importantes, que eu acho que é muito do que a gente tá falando aqui. Como é que a gente lida juntos com o problema? Porque em qualquer processo vai acontecer problema, vai acontecer erro, né? Aceitar a diversidade, então essa multidisciplinaridade que tem, pedido de ajuda, apoio mútuo e apreciação, né? Então, olha quanta coisa, isso é tudo que a gente tá falando aqui não é balela, é pesquisa, né? E é o caminho que a gente faz. E falar é super fácil, né? E aí, na prática... é uma filosofia de vida mesmo, né? Porque é uma coisa que a gente vê como isso dá resultado no trabalho, mas que como isso dá resultado em qualquer lugar, em qualquer relação que tu te coloque. Né? Que é essa questão de realmente entender o teu papel, o papel do outro, né? E de ser agradável e de... Indo para esse lado de relações e processos, vamos assim dizer, tá? Onde cada um é mais especialista. A gente usava a palavra dinâmica antes, que hoje já está um pouco barrada e se usa muito mais facilitação. Me digam um pouquinho, dinâmica versus facilitação. Qual é a diferença para vocês aí dentro dos trabalhos de vocês? Dinâmica é aquilo que acontece dentro do grupo. A gente aqui tá tendo uma dinâmica de conversa. Isso é a forma como a gente tá conversando é a dinâmica que acontece dentro desse grupo, né? A gente não faz dinâmica. A gente propõe método, a gente propõe atividade, a gente propõe processos que vão exacerbar, vão espelhar a dinâmica de um grupo. Né? Então, como o grupo, quando dá um problema, né? O quanto a Flávia falou uma coisa agora da gente ser agradável. Por vezes, a gente vai precisar ser desagradável também. Né? Como a gente lida com aquilo que é desagradável. Como a gente lida com aquilo que é agradável também. Tudo isso mostra a dinâmica do grupo, que é a forma como as pessoas interagem. Então, isso vem de muitas teorias de dinâmica de grupo, que a psicologia traz e tudo mais, né? Que diz, a dinâmica nada mais é a forma como as pessoas reagem a estímulos, né? E o que a gente faça, e depois vou deixar a Paula responder se ela tem uma visão diferente, mas o que a gente faz é estimular as pessoas para que essas dinâmicas apareçam. E eu acho que essa palavra dinâmica, ela tá assim, as pessoas têm um ranço dela, porque é basicamente assim, vamos fazer uma dinâmica de grupo, e aí a gente coloca as pessoas pra fazer uma dinâmica que elas não entendem por que elas estão fazendo, que elas não, assim, usa-se dinâmica de grupo como um fim, mas ela é o meio, né, assim, ela vai acontecer ao longo dos processos que a gente está fazendo, ao longo dos dias de design sprint, acontecem muitas dinâmicas que as pessoas conversam, elas vão chegar a acordos, elas vão chegar a desacordos. E aí eu acho que é um pouco esse ranço de usar a dinâmica como fim e não como meio, né? Tipo assim, é isso. Eu fiz uma dinâmica e resolvi os problemas. Não resolve nada, assim, né? Se tu for fazer uma dinâmica por fazer uma dinâmica, mas que as pessoas não entendem por que elas estão lá, elas não entendem o seu papel, aí realmente...
ela não serve pra nada. Ela gastou tempo de todo mundo achou chato, todo mundo ficou desconfortável e também ficou desconfortável sem saber por quê, né? Então, porque ficar desconfortável faz parte do processo, mas quando tu sabe por que tu tá passando por aquilo e que no fim do dia tu vai colher um resultado, aí foi legal, eu consegui transpor esse desconforto, consegui, né, chegar coletivamente num lugar interessante. Mas se a dinâmica tá ali pela dinâmica, de fato, todo mundo perdeu tempo, todo mundo ficou mais desconfortável e aí gera todo Aí, assim, tem vezes que as pessoas falam, não pode mencionar a palavra dinâmica. Eu juro, tem vezes que isso acontece, não pode mencionar a palavra dinâmica em nenhum momento, porque as pessoas estão traumatizadas. Ranço. Criou ranço. Sim, é porque faz um troço por fazer. As pessoas já acham que é brincadeira, que é abraçar a árvore. Lá vem uma dinâmica. Lá vem uma dinâmica. Lá vamos nós terabalão. Eu aqui tendo que cumprir meta e tendo que ir lá parar tudo, abraçar a árvore, voltar Quase como uma brincadeira que eu vou... Meu Deus, gente, isso é verdade, né? A coisa do ranço que tu pega ali, do gratidão, do propósito. Agora o propósito tá indo pra esse caminho, né? Eu tô chocado. A gente, tem a facilitação, né? Que eu acho que aí a facilitação é muito mais sobre a gente conseguir entender, né? A gente tem esse objetivo, as pessoas têm seus papéis, e a gente conseguir organizar o grupo pra chegar nesse objetivo. Eu acho que quando a gente faz facilitação em design sprint, por exemplo, eu sou a pessoa que, assim, eu fico todos os dias olhando 1000 vezes qual que é o meu objetivo no último dia. Porque colocar um monte de gente pra trabalhar e fazer coisas, tu tem que ter essa clareza pra ir direcionando. Não, é muito legal essa ideia, porém não é exatamente isso que a gente vai guardar essa ideia pra uma próxima. E a gente vai facilitando, chegando, né, e direcionando as pessoas, porque elas estão... E eu acho muito rico, assim, é muito maravilhoso, porque tu vê as pessoas tendo ideias de todos os tipos, né? E é legal guardar essas ideias, mas aí depois a gente vai direcionando, chegando. E muito importante, né? Como a Laila tá falando, né? É a pessoa dá a ideia e tu complementa. E, né? E se a gente fizer tal coisa em cima, ao invés de a gente falar não, né? Não é por aí, não, né? A gente tem que ter essa esperteza e de dar tempo para as pessoas, né? Para que todos falem, para que todos possam ser ouvidos e falar e ouvirem, para que a gente consiga fazer com que funcione, né? Eu acho que isso faz muito parte da facilitação. E como os objetivos dentro desse caminho, assim, vocês usam processos, e isso aqui é a pergunta que a gente recebeu do nosso Latinados. Desenvolvimento e objetivos específicos através de métodos como design sprint e outros. Quais outros métodos vocês utilizam? Além do design sprint, tem alguns outros métodos já consolidados? Como é que... Eu posso só fazer acrescentar, que eu acho que tem tudo a ver, assim, ó. Por exemplo, quando vocês vão pegar um grupo, existe um fim esperado, né? Um objetivo, uma meta onde se quer chegar. E existe uma metodologia, né? Existem métodos que vocês vão... e conduzindo esse grupo para que eles tenham uma certa liberdade, mas que ele tenha uma coerência e que esses passos sejam cumpridos para chegar naquele objetivo final, né? E aí acho que tem tudo a ver com isso. Por exemplo, que também metodologia também é outra coisa que tem ranço, né? Então parece que eu também vou botar a pessoa numa caixa e que talvez eu precise conduzir isso de uma forma mais suave para que a pessoa não se sinta, né, tendo que dar um monte de check, mas que ela também entenda que existe um passo a passo. Existe alguma forma, assim, mais didática, por exemplo, de conduzir isso? Esse objetivo final, ele é exposto no início? Olha, gente, a gente vai chegar aqui, a gente tem o passo 1, passo 2, passo 3, e aí a cada passo que existe nessa metodologia. No momento 2, eu vou dizer, a gente já fez isso, agora a gente fez isso, depois a gente vai fazer isso e a gente vai chegar lá. No 3, resgata o que já foi feito e conduz o que vai chegar no final. Existe essa didática, assim, esse cuidado? Ou Sim. se deixa isso mais com vocês e o grupo fica mais solto? No meu caso, eu sempre exponho... Tem uma coisa interessante, até vou trazer um pouco, um método que a Mesa Company, que é uma empresa de inovação aqui brasileira, usa, que eu acho interessante que o dia 1... Que eles usam, eles chamam, acho que de download, que é o dia de compartilhamento de conhecimentos. E aí eles só fecham
qual que é o objetivo no inicinho do dia 2. E aí eles leem pra todo mundo o que é. E no início de todos os dias se lê de novo pra que todo mundo tenha aquilo. No final do último dia eu preciso ter criado tal coisa. No final, então, todos os dias se lê isso de novo e se retoma esse ponto. Eu acho interessante, porque isso acontece depois do primeiro dia de compartilhamento de conhecimento. Então, existe uma maleabilidade sobre qual que é o objetivo a partir do que eu aprendi nesse primeiro dia. Mas sempre existe um pré-objetivo, né? Antes desse dia, você não consegue nem fazer uma curadoria das pessoas que deveriam estar lá. Então, eu acho que é um misto. Eu acho que as pessoas precisam saber o que elas estão fazendo. Pelo menos no meu caso, assim, eu sempre exponho o que elas vão fazer a cada dia, a cada hora, para onde elas estão indo, até para elas se envolverem, né? E elas poderem também questionarem aquilo, né? Um pouco. Porque eu acho que faz parte também. Olhar e falar... E se não for exatamente assim, né? Eu acho que faz parte do processo elas conseguirem questionar. Então, eu acho que é por isso que eu acho tão importante expor e usar, né, isso como uma linha condutora até o último dia, né? Uhum. Eu acho que no nosso processo é um pouco diferente do processo da Paula. Porque é como se a Paula pega o processo. A gente ainda estava falando aqui, né? Que até ela trouxe. Vai criar um produto, vai prototipar algo, um serviço, produto, ou sei lá o que for, seja lá o que for, e depois sai. E aí, como é que as pessoas lidam com aquilo que tá criado? Então, é como se a gente pegasse o depois da Paula, né? Tipo assim, já tem algo que tá criado, como que a gente trabalha as pessoas nessas relações para que aquilo que foi prototipado realmente seja executado e aconteça lá na ponta, né? Então, isso é uma das coisas que a gente faz na Laborama, né? E para isso, tu precisa desenvolver as pessoas. Mas mesmo assim, tem método por trás, né? Então, acho que a gente trabalha muito com pesquisa, isso para qualquer coisa. Para um líder que tá vendo que o time dele não tá performando direito. Vamos ouvir as pessoas. Vamos entender quais são as dores das pessoas, o que tá acontecendo ali, não ficar só com uma visão única, né? A gente faz isso muito, a gente recebe muita demanda por via de RH, né? Então, os RHs entram em contato com a gente porque precisam fazer um desenvolvimento de time ou um desenvolvimento de líderes. Tá, mas vamos escutar esses líderes? Vamos entender o que tem para além do que o RH tá dizendo, né? Então, existe um processo de escuta que acontece. E quando tu tá com um grupo... A gente sempre vai dizer para o grupo, sempre tem um pré-encontro, um pré-trabalho que a gente faz para dizer, olha, nós somos essas pessoas dessa empresa, o que a gente vai fazer é isso, o objetivo desse trabalho que a gente vai fazer juntos é esse. Mas e tem métodos que a gente utiliza, né? Então, tem diversos arcabouços, ferramentas, né? De Art of Hosting, estruturas libertadoras, processo decisório. Tem muitas coisas que a gente utiliza como método para ajudar o grupo a chegar naquele objetivo final que muitas vezes não é tão tangível quanto um protótipo, quanto algo que acontece. E a gente comunica algo mais macro pro time, porque também quando tu tá trabalhando o desenvolvimento das pessoas, é importante que tu deixe espaço para as pessoas dizerem ali o que tá fazendo sentido para ela, porque às vezes tem coisas que incomodam, desacomodam, como a gente tava falando, que na nossa planilha de Excel que a gente faz para cada encontro, não tá previsto que aquilo vai desacomodar, uma coisa que tu pode pensar, não, isso aqui vai passar batido, e aquilo pega nas pessoas, e aí tu precisa abrir um tempo pra, tipo assim, isso aqui tá incomodando, vamos conversar sobre isso que tá incomodando, por que isso tá batendo dessa forma pra vocês, né? Onde que tá doendo? E aí vem muita coisa. E normalmente tem um pós-trabalho que é, olha, disso que a gente fez aqui, se abriu o espaço para a gente trabalhar outros tantos temas que eu acho que vocês precisam cuidar para garantir que os processos, os objetivos que vocês queiram chegar mais práticos, mais tangíveis lá na ponta, que isso aconteça. E até para não voltar, né? Porque se esses confrontos, eles nascem da nossa forma de lidar com as coisas, por mais que a gente seja tirado desse lugar e que a gente entenda que a gente pode fazer diferente, a nossa mente, né? Nós somos seres que a nossa tendência é voltar para aquele lugar que era o nosso lugar de conforto, né? Então, também acredito que tenha esse lugar de como fazer a coisa não retroceder. Sim. Depois com o tempo, né? Sim. De reafirmar, olha, lembra aquela vez a gente aprendeu que era assim, isso volta para, né? Eu digo, o dia a dia vai deixando, às vezes, até os valores, né? Da empresa ou de negócio. Então, aqui, aí vai vindo, veio esse problema, veio essa rotina, veio isso. Tá, mas só um pouquinho, isso aqui já não tá de acordo com os nossos valores. Volta para cima da pilha.
né? Exato. Então, Exatamente. é uma coisa constante, assim. E eu acho. aproveitando também, quais foram, com base nesse assunto, né? Quais foram os maiores desafios que vocês tiveram até hoje, assim, de... Até falhas não, mas acharam que ia dar certo com base naquela planilha ali do Google ali, que ia passar batido, não passou batido, teve que voltar. O que mais tocou vocês, assim, nos... Eu vou contar de uma coisa que deu errado. O ano passado que eu fiz um processo. Era assim, inicialmente a pessoa me contratou para fazer um processo de design sprint para revisar um pouco os valores da empresa, né? Assim, um pouco de... Eles precisavam, assim, retomar um pouco o propósito, não era reescrever, mas retomar um pouco o propósito, valores, e aí fazer isso cascatear até a comunicação, que as coisas estavam todas desencontradas. E aí essa pessoa saiu da frente do projeto e passou adiante para uma outra pessoa, e a gente não conseguia chegar nesse objetivo central e inicial do que a gente queria fazer afinal. Né? O que a gente precisa, o que a gente vai fazer. E aí esse processo a gente fez... sem ter isso 100% fechado e amarrado. E aí, no fim, a gente virou uma dinâmica. Porque, assim, no fim das contas, a gente ficou ali, conversou e não conseguiu chegar nas questões mais centrais. A gente não conseguiu explorar tão bem todos os problemas. E, para mim, é uma questão muito de não ter um objetivo muito, muito claro, que cascateou para não conseguir brifar o porquê que as pessoas estavam ali, né, colocar os papéis de cada um dos participantes, que desencadeou pra gente não atender o objetivo, porque ele não existia. Então, assim, porque às vezes as pessoas querem fazer porque querem fazer, né? E eu quero fazer, vai dar certo. Não, vamos fazer, vai ser bom. Vamos fazer, porque já fiz um processo, deu certo. E para mim é uma coisa muito importante, que não funciona para qualquer cliente, não funciona principalmente para qualquer problema. É uma coisa assim, não adianta tu tentar empurrar uma coisa que não é o método certo, na hora certa, pro tipo de problema certo, né? Então, eu acho que às vezes as pessoas olham e pensam, que legal, porque resolve todos os problemas, ou, né, porque parece que resolve problemas complexos em 5 dias e é rápido, mas, na verdade... O que muitas vezes acontece é que a pessoa chega com a dor dela e às vezes tu fala, não, o que tu precisa é uma pesquisa qualitativa, ou o que tu precisa é um outro tipo de serviço e não esse, né? E não dá pra querer colocar e fazer sempre, né? E eu acho que isso também essa banalização acaba gerando esse tipo de resultado que eu tive, que eu passei por isso. Eu lembro, não, nunca mais faço esse tipo de processo desse jeito, né? Porque se não tiver um objetivo muito claro, eu vou cair com o projeto, então. E aí, mas enfim, foram particularidades daquele cliente, daquele projeto, naquele momento, que acabamos entrando numa sala sem ter um objetivo super claro. E aí, claro, é aquilo que a Laila estava falando, a gente tem ferramentas, um ferramental gigante, então eu consigo botar as pessoas para trabalhar. Só que o problema é por quê, né? Pra quê? Pra fazer o quê no final do dia? Trabalhar por botar. Exatamente. E acredito que talvez também em algumas empresas a empresa não esteja preparada para as mudanças que ela vai ter que fazer. Sim. Né? E aí existe uma resistência do tipo, eu quero mudar, mas eu quero continuar fazendo a mesma coisa. Tem uma coisa até... eu poderia falar várias coisas que já deram errado, mas agora, acho que com isso que tu falou, eu lembrei de um caso... que eu acho que foi um caso mais desafiador, assim, que a gente já pegou, que esquece a teoria que a gente estava falando lá no início, de o líder engajado, porque às vezes tu tem um líder engajado, só que a cultura da empresa é como a gente faz aquilo que a gente faz todo dia, né? Então, é a personalidade da empresa. E a gente pegou um trabalho que, para nossa sorte, por um lado, o líder estava muito engajado. Era um time de TI, ele queria desenvolver aquele time. E aí a gente foi construindo todo o processo junto com o diretor da área e com o RH. E aí a gente aplicou um assessment, né, uma ferramenta de diagnóstico que a gente aplica junto com o time. Então, para entender as dores do time dentro daqueles pilares todos que eu falei para vocês, dos elementos da segurança psicológica. Então, como esse time lida com erro, como é que esse time trabalha com a questão da diversidade, se eles, né, tem essa questão da colaboração, de pedir ajuda ou não. A gente usa um método certificado para fazer isso. Então, a gente escutou as pessoas e aí a gente foi para o primeiro encontro para dar a devolutiva do assessment para as pessoas. E foi um caos generalizado, assim, né? Porque eram, por N razões, porque eram pessoas que estão acostumadas a trabalhar no remoto, elas não se encontram nunca pessoalmente. E aí eu acho que isso é um ponto que quando tu tem pessoas que trabalham no remoto e tu botam elas a conversar, a dinâmica que acontece de funcionamento do grupo, ela é outra.
Então, assim, as pessoas desconfortáveis que estavam todas juntas no presencial, as pessoas começaram a questionar o método e a fazer perguntas sobre a ferramenta, tipo, uma coisa que não estava nem um pouco mapeada, assim, né? Então, foi um trabalho de teoria, eram pessoas muito racionais, muito analíticas, quando tu tá trabalhando uma coisa que é completamente subjetiva. E aí tu vê o quanto o time tava fechado para esse tipo de trabalho. E aí o caminho do processo foi a gente se colocar em vulnerabilidade. No segundo encontro, a gente fez um trabalho todo entre a gente, né? Entre a gente e os facilitadores, para conversar sobre o que tinha acontecido ali e pra gente devolver pro grupo. A gente foi atrás das respostas que a gente não sabia. Teve momentos que a gente teve que dizer, a gente não sabe responder isso que vocês estão perguntando. E a gente vai ter que voltar. E como é difícil, porque teoricamente nós somos os especialistas, né? Então, olha como a prática, ela é... Tem coisas que a gente também não sabe. E a gente teve que dizer pro grupo como a gente se sentiu, como que foi pra nós estar do outro lado, e tu ir construindo a confiança com o grupo até o final. Então, assim, poderia ser um troço que eles poderiam ter boicotado completamente o processo, como eles boicotaram o primeiro encontro, e a gente teve que ter estofo pra segurar, pra entender que aquilo, o que é boicote do grupo? Porque o processo talvez não tivesse a ferramenta que a gente usou, o método que a gente usou, talvez não tivesse adequado, e sim, tinha uma parte que era nossa, mas qual era a parte que o grupo tava resistindo ao processo de mudança? Porque isso também acontece. E aí tu tem que ser firme para trabalhar o grupo até o grupo chegar. Isso tô falando de um ano inteiro de trabalho para chegar no final e o grupo conseguir se dar conta e amadurecer de que tinham muitas coisas que eles estavam resistindo à mudança. Então, por isso que não é simples. Foi muito desafiador. Pra não dizer difícil. Não, foi muito. Tipo assim, e quando tu tem que explicar, dá vontade de fugir. Tipo, o grupo não tá pronto, então vamos deixar pra lá, vamos demitir esse cliente, vamos dizer que a gente... Não. Tem uma parte que é nossa que a gente vai ajeitar, mas qual é a parte que é do grupo? Que é pra isso que a gente tá aqui. Pra sustentar o desconforto do grupo, que nem sempre é quentinho, né? Então... E acontece muito do grupo questionar o método. Muito. Acontece bastante, assim, das pessoas ficarem assim... Porque gera um desconforto, não é o jeito que elas fazem sempre. Então, tipo assim, às vezes dá uma panicada, assim, nas pessoas do tipo... Não, e começa a questionar o método, começa a questionar. E aí tu tem que... Eu acho que esse exercício, né, da vulnerabilidade... Muitas vezes a gente é só o questionamento pelo questionamento, então é só uma birra do grupo de não querer fazer as coisas, mas muitas vezes também nos coloca nessa posição em que a gente tem que parar 5 minutos até da facilitação, mas que a gente precisa de um tempo pra gente, às vezes vamos chamar um intervalo aqui para que a facilitação possa se recolher e olhar e pensar, será que o que eles estão falando faz algum sentido? Será que o método está sendo aplicado da melhor maneira? Será que as ferramentas que eu estou aplicando estão sendo... E aí tu precisa desse tempo para, tipo, respirar. Não, acho que para esse objetivo, então tá certo, calma. Ou não, vamos precisar de um desvio de rota, tá tudo bem. E eu acho que essa flexibilidade que a gente pede dos participantes, ela precisa existir na gente, né? E é super difícil mesmo, né? A vulnerabilidade também precisa estar na gente, né? Então... E a aplicação desses métodos, tá? Tanto para o grupo de TI quanto para qualquer outro cliente, seja qual nível for. Vocês percebem que tem a validação do feminino? Ou vocês têm que se impor mais por serem mulheres? Dentro desse meio criativo... como vocês se sentem enquanto mulheres? Eu acho que muitas vezes acontece o questionamento pelo questionamento por sermos mulheres, então já aconteceu. E às vezes a gente até estava falando antes de começar do tom, da gente ter que modular o nosso tom muitas vezes para que a gente seja mais ouvida, mas no geral, assim... eu consigo, assim, a gente consegue facilitar. E eu acho que uma preocupação importante é também fazer com que as pessoas que estão lá trabalhando juntas, elas também possam ser ouvidas. E muitas vezes acontece um silenciamento das mulheres que estão no grupo. Então a gente precisa puxar as mulheres que estão ali e falar, não, vamos dar um espaço pra pessoa falar. E depois que tu faz isso umas 3, 4, 5, 6 vezes, o grupo começa a se regular, tipo, entendendo que não vai ter silenciamento de nenhum participante. E enfim, acho que pela dinâmica da nossa sociedade, obviamente isso acontece mais com mulheres, por exemplo, né? Então, é um desafio também. É um desafio. Eu acho que acontece menos no nosso caso, assim, é isso que a Paula falou também, assim, né? Depende, a gente tem muitos clientes que infelizmente a gente pega que
nós e o RH somos as mulheres e o resto é tudo homem, assim, mas acho que as empresas estão investindo muito nessa pauta, né, de diversidade e inclusão, então as coisas já estão mais, a gente não precisa botar tanto, assim, se botar tanto à prova para ultrapassar essa barreira. Eu, pelo menos, não sinto tanto, mas acontece, assim, né? Já aconteceu um caso também que foi bem difícil, que éramos, eu e a Laura, né, que é a minha outra sócia, nós éramos as duas mulheres, eram um grupo que só tinha homens e uma mulher. E em um determinado momento, a gente viu um comportamento de um homem extremamente preconceituoso e violento com aquela única mulher. E a gente teve que ser o ponto de apoio dela. No olhar, a gente já estava entendendo o que estava acontecendo. E coube a nós, naquele momento, barrar aquele homem pelo que ele estava fazendo. Então, a gente, no papel da facilitação, a gente teve que entrar e barrar ele pela forma como ele estava tratando aquela pessoa. E depois chamar e tratar individualmente, né, com ela e com ele, a ponto dela poder dizer pra ele, porque daí não era o nosso papel dela poder dizer pra ele como que aquilo tinha repercutido nela, né? Então, eu acho que isso também tem algumas coisas que a gente ainda tem que facilitar, porque às vezes acontece não tanto com a gente, mas com quem tá dentro do grupo, né? Então, eu particularmente nunca passei por um caso em que eu tivesse que expulsar um participante de uma dinâmica, mas eu sei que acontece. Então, se dentro daquela dinâmica, daquele recorte temporal que a gente está criando um ambiente seguro em que todos podem falar, tem uma pessoa que destoa e não consegue, de jeito nenhum, e a gente não consegue fazer uma reversão dessa pessoa, é o caso de tirar um participante para que ele não prejudique o todo, para que ele não prejudique a dinâmica, o resultado e principalmente a segurança psicológica das pessoas que estão ali, né? Então, eu acho que eu já vi casos de pessoas que tiveram que expulsar um participante por causa disso. Nunca participei. E eu acho que existe como a Laila tá falando, assim, acho que existe uma vontade grande de mudança dentro das empresas. Então, parece que cada vez menos a gente, né? Mas é que depende muito do segmento, depende muito do tipo de indústria. Mas a gente vê uma vontade de ter mais vozes diversas participando, assim. E penso que também às vezes tem uma coisa muito tênue ali, né? Entre o desconforto e o desagrado. Né? Entre eu dizer a verdade e eu usar o meu sincericídio pra destruir o outro. Exato. Mas tu precisa ouvir. Eu posso ouvir e tu podes ser gentil e agradável, mesmo me tirando do meu lugar de conforto. isso. Né? O que eu preciso ouvir é uma coisa. Agora, como tu podes ouvir é outra, né? E acho que essa é uma das belezas de tu trabalhar com um grupo, né? Que tu junta aquelas pessoas e as pessoas vai criando um processo onde as pessoas vão se abrindo, porque é um processo. Ninguém vai sair falando, tu tem um momento em que fica todo mundo em silêncio e tu precisa respeitar o silêncio, que o silêncio faz parte daquela conversa e as pessoas ainda não estão prontas para trazer aquela questão, mas à medida em que tu vai mantendo essa constância desse desenvolvimento em grupo, chega uma hora que as pessoas começam a falar. E aí quem traz o sincericídio, porque sempre tem. Sempre vai ter uma pessoa que tá todo mundo quieto, ela, então eu vou falar. E aí ela começa. E o grupo segue quieto. Chega uma hora que as pessoas começam a dizer isso pra essa pessoa. Né? E nunca me aconteceu de ter que tirar um participante e dizer, olha, essa pessoa não vem mais. Acho que na nossa forma de trabalhar isso nem aconteceria. A gente trata isso com o grupo. Mas o que muitas vezes acontece é que quem tá nesse lugar, a pessoa ela mesma se espelhe. Porque a cultura começa a mudar, o ambiente começa a mudar. E se ela não muda, o grupo espelhe ela e ela mesma sai do barco, ela não consegue ficar ali. Por isso que quando eu trago a frase, né, quando eu falei lá no início que o futuro é criativo e coletivo, mas tem um trabalho individual a ser feito, tu só vai ter um grupo muito bem formado, um grupo azeitado quando os indivíduos se trabalham. A ponto de olhar e dizer assim, isso aqui eu pisei na bola, eu tenho esse comportamento que é ruim, mas eu me dei conta que isso faz mal pros outros, isso faz mal pra mim, eu não vou mais poder continuar tendo esse tipo de comportamento, né? Então, tem um trabalho ali individual que precisa ser feito, né? E esse entendimento do indivíduo que eu preciso mudar também para fazer parte de uma sociedade ou até mesmo do meu trabalho como um todo, né? E é interessante, assim, porque essa questão da luz e da sombra, espiritualmente, assim, em termos de autoconhecimento, eu gosto muito da ideia de palavras, né? E a gente tem muita coisa assim, ninguém é perfeito. O perfeito é o feito por completo. Né? É isso que quer dizer
feito. Per é completo e feito é feito. Então, o perfeito, na verdade, ele é a luz e a sombra. Então, quando a gente diz que ninguém é perfeito, na verdade, todo mundo é perfeito quando é completo. Quando é luz e sombra. E a sombra é sempre aquela parte que a gente se acha frágil. Então, eu sou uma pessoa muito braba. Então, eu tento conter a minha brabeza, né? E fingir que eu não sou braba. Porque isso é a minha sombra. E dizem que quanto mais a gente não deixa essa brabeza existir, mais a gente fortalece para que quando der algum gatilho, ela exploda. Porque ela não está sob controle. E que o aceitar a sombra, ou ser o perfeito, seria eu acolher a minha brabeza e entender como ela é benéfica para mim. Em que situações da minha vida ser braba é bom. Né? Eu tenho um poder na minha sombra. Então é a gente olhar para aquilo que é o nosso ponto, que seria o fraco, e entender como ele também nos protege em algumas situações e deixar que ele... Eu digo assim, deixa a fera sentada do lado, não bota ela numa jaula. Porque se tu prender a fera, quando tu abrir a jaula, ela vai atacar alguém. Mas se ela ficar ali do teu lado, ela pode conviver passivelmente na tua vida e agir só quando ela precisa agir, né? Fazendo trocadilho perfeito. E acho que isso, a gente fala, né, que quando a gente trabalha processo de luz e sombra, até no próprio autodesenvolvimento, é tu integrar essas duas coisas. Não é tu acabar com a sombra, tu não espelhar. E muitas vezes, se tu transforma aquilo que é tua sombra, é como tu tirar o pilar de uma casa, né? E nos grupos também é assim. Porque aquilo que pode ser sombra, a tua sombra, pra mim eu vejo como uma sombra, a Paula não vê como uma sombra. Então, quando a gente fala dentro de grupos, a gente abriu aqui a pauta da diversidade, né? Que é uma pauta super importante dentro das organizações hoje. Mas a gente também precisa falar sobre diversidade cognitiva, diversidade de temperamentos, diversidade de perfis, porque às vezes a gente também quer encaixotar. Por mais que a gente saiba que para trabalhar a cultura, tu precisa ter lá os comportamentos esperados, a gente tem um pouco de questionamento em relação a isso, porque nem todo mundo vai ter o mesmo comportamento. É impossível. Né? A forma como tu reage com a tua raiva, com a tua brabeza, com a tua própria criatividade é uma. A forma como eu lido com isso é outra. Então, como é que a gente também acolhe essas coisas? E às vezes em grupo é importante, que claro, eu não tô falando aqui, tira a questão de assédio, que eu acho que é um pouco do que a gente tava falando antes, mas tem vezes que tem gente que vai chegar e vai tacar o pé. E o grupo vai precisar acolher aquilo ali. Não adianta tu querer que a pessoa, que é um leão, vire um gatinho. Não vai. Tu vai estar violentando aquela pessoa. Então, como é que às vezes tu também acolhe aquilo que na pessoa não é tão bom, não é tão bonito, mas que é importante pro processo? E não fica dizendo que a pessoa tem que mudar, porque às vezes nem tudo dá pra mudar, né? E que se tu muda, cai. O leão tem o lugar dele na selva, né? Exato. Ele não é o gato, mas ele tem o potencial do leão que o gato nunca vai chegar. E quando a gente fala de inovação, de criatividade, ter essa diversidade de comportamentos, essa diversidade cognitiva, né? Eu acho que todas essas diversidades é o que faz com que tu chegue em resultados inesperados. Porque, claro, toda vez que eu entro num processo, eu consigo imaginar o que seria uma solução, né? Eu consigo fazer. Mas eu acho incrível quando é nada a ver com aquilo que eu tinha imaginado. Porque aí eu penso, sim, a gente chegou num lugar novo, a gente chegou. E isso a gente só chega quando a gente tem pessoas diferentes, com seus comportamentos diferentes, com seu lado luz e sombra, ali, né? E colocando essas coisas em movimento, né? E pra conversar com o lado luz e sombra dos outros também, né? Que eu acho que, claro, é um grande desafio, né? Acho que sempre um desafio de facilitação passa por um desafio de lidar com egos e lidar com, né? E tu conseguir ir manejando isso, né? E ao mesmo tempo que tu não quer tolir, tu também não pode fazer com que esse lado sombra das outras pessoas, ou até luz, atrapalhem a dinâmica do grupo, né? Então, eu acho que por isso que tem essa coisa da facilitação, mas eu acho que a convivência dessa diversidade é o mais interessante. Sim, encarar como um processo vivo, realmente. Exato. Né? Isso. E às vezes os que incomodam, a pessoa que teve um caso também que a gente pegou das coisas que o Excel não mostra, né? Que a gente usou uma metodologia com Playmobil e Lego, porque foi uma empresa que teve uma fusão. E as pessoas não se sentiam pertencentes àquela marca, àquela fusão que aconteceu ali, né? Então, era para o grupo se ver como que eles se viam dentro daquele lugar, daquele pertencimento que era aquela marca. E a gente utilizou Lego e Playmobil para as pessoas montarem uma cena de como é que aquilo acontecia e tal. Metodologia, né? E aí tinha um cara, ele é diretor financeiro.
do grupo, era só com a diretoria. E todo mundo falava dele. Assim, virava piada. O fulano é um mal-humorado, o fulano aqui bota o pé, o fulano, né? E aí o cara começou a questionar, mas com questionamentos super pertinentes e inteligentes do jeito dele. E aí as pessoas começaram a tentar repelir ele. Aí o que acontecia? Umas iam pro canto, ficavam em silêncio, outras... E aí começaram a trazer o cara como bode expiatório. Tipo, esse cara é porque ele não deixa... Porque ele fala dessa forma. Eu falei, só um pouquinho, volta aqui. Senta todo mundo aqui. Será que o problema é a forma como ele tá falando? Ou será que o problema é a forma como... O desconforto que isso está nos dando? Porque no fundo vocês sabem que o que ele tá falando tem um fundo de razão. Isso faz sentido. Como é que a gente tá lidando com esse desconforto de ter que mexer em tudo isso aqui que a gente criou? Porque era o mais confortável, mas não é o que condiz com a realidade. E todo mundo é verdade. Aí pausa, então vamos agora tomar um café e depois a gente volta. E aí a coisa começou a acontecer, né? Mas foi muito importante que ele, berrento, naquela coisa toda, trouxesse os questionamentos que ele estava trazendo. Porque isso fez a diferença do resultado final. A pessoa que finca o pé, ela é importante, né? A pessoa chata, ela é importante pra lógica daquilo ali. Eu vi um documentário uma vez que era... o cara, a guria dizia, né? Mas é que essa pessoa disse que eu sou... Por exemplo, eu sou muito irritada. E aí o cara olhou pra ela e disse assim, e o teu cabelo é azul. E ela disse, tô te dizendo que o teu cabelo é azul. Não é. E ela disse, tu tá vendo que eu tô te dizendo que o teu cabelo é azul? E tu não tá validando, porque o teu cabelo não é azul. Se eu te disser que é irritada, tu só vai te incomodar se tu validar. Então, a pessoa irritada, ela tá em ti. Ela não tá no outro e por isso ela te incomoda. Sim. Né? Porque se tu disser qualquer disparate que não é pra mim... Então, é realmente a gente também fazer a pessoa enxergar isso, né? Que aquilo que incomoda, ele geralmente tá muito mais em mim do que naquela pessoa que tá me incomodando. Sim. Aqui no TinoCast, a gente pede pra inteligência artificial fazer parte do nosso programa, trazendo uma pergunta pros nossos convidados. E ela tá aqui prontinha, esperando vocês aqui, olha só. Vamos ver aqui. Como conduzir um grupo multidisciplinar para criar soluções criativas e alinhadas, sem que os egos individuais ou diferenças de abordagem comprometam o resultado coletivo? Eu vou trazer um ponto que é uma especificidade do Design Sprint, que a gente cria os grupos que vão estar lá. Então, diferente da Laila, que ela trabalha com grupo, né, com times que já existem, com as suas, com o jeito que eles trabalham, já no Design Sprint a gente cria. Então, a gente vai pegar pessoas que são do cliente, que tem um problema, que querem resolver, mas a gente também vai pegar, digamos que eu tô fazendo uma máquina nova fotográfica. Então, eu vou ter pessoas que são do time, desse cliente, eu também vou ter uma pessoa especializada em inteligência artificial, uma pessoa especializada em criar a máquina, então eu vou ter várias pessoas ali. E aí eu acho que nesse caso, tu entender muito bem o papel de cada pessoa, entender muito bem o que aquela pessoa tá trazendo para esse momento de cocriação, para que tu consiga montar grupos e construir dinâmicas de conversas que facilitem, né, que façam com que as pessoas consigam conversar e consigam todo mundo ter os mesmos termos, para que nesse primeiro dia todo mundo compartilhe todo conhecimento sobre uma máquina, e aí todo mundo possa discutir em algum pé de igualdade, né? E que todo mundo possa ser ouvido e que possa fazer questionamentos. Então, eu acho que é sobre essa organização do papel de cada um, e também a facilitação tem esse propósito de construir as conversas, de deixar as pessoas conversarem nos momentos que elas têm que conversar, cortar as conversas quando elas não estão sendo boas conversas. E eu acho que é um pouco... Esse é o jeito, assim, né, que a gente faz para que essas equipes multidisciplinares trabalhem bem juntos. Aí sempre tem o ego, mas aí eu acho que é mais, assim, de ir organizando, assim, né? De, tipo, deixar a pessoa... às vezes, tirar um pouco a fala daquela pessoa se ela tá muito protagonista, colocar a fala em uma pessoa que tá mais tímida, mais quieta, né? Que a gente consiga trazer essas pessoas todas pra conversa. Então, acho que é mais por aí. Acho que é bem esses elementos mesmos, né? Mas eu diria, comece pelo porquê. Então, coloque as pessoas na mesma página. Diga pra elas por que estamos fazendo esse trabalho, esse ritual. Alinhe o para quê. Né? Porque o porquê e o para quê são diferentes. O porquê é muito objetivo, muito prático, mas o para quê traz essas questões mais subjetivas também, né? Para criar mais conexão, para trabalhar melhor, para que a gente se sinta bem, para que a gente tenha mais segurança psicológica. Tem uma pauta, né? Defina uma pauta e compartilhe essa pauta, né? Então, que eu acho que isso também é importante.
compartilhe papéis e responsabilidades e corresponsabilize as pessoas pelo processo. Porque não é porque tem facilitadores no processo que a responsabilidade é dos facilitadores. Seja facilitadores externos, como é o caso meu e da Paula, que a gente é contratado pelas empresas para fazer um trabalho, mas muitas vezes tem facilitadores internos. As pessoas que puxam uma reunião, porque todo esse processo pode ser simplesmente uma reunião de alinhamento do time, né? Então, corresponsabilize as pessoas, né? Diga para elas que o resultado daquilo que vai acontecer não é só, é parte do facilitador, mas parte também é do grupo, né? Do quanto o grupo vai se engajar. Comece criando conexão, né? Então, não fala da pauta primeiro ou do processo, né? Deixa as pessoas terem um espaço para elas dizerem como é que elas estão chegando, como elas estão se sentindo, como que elas se veem dentro daquele ambiente, para que elas compartilhem histórias que conectem, que criem esse campo de confiança, né? Estimule o conflito, né? E sempre saia com um produto final, assim. Nem que seja um 3Cs do grupo. O que vamos começar, cessar e continuar fazendo para que a gente consiga chegar nos objetivos que a gente quer. Didática. Que sucesso. Passo a Não, passo, assim, né? ó. Mas quanto mais didático em diversos momentos e não depender que o facilitador seja a pessoa que vai resolver tudo, mas correlacionar, né? Co-criar, colaborar é essencial para que o resultado dos 3Cs se manifeste, né, de uma forma positiva. Porque muitas vezes, vou contratar a Paula e ela vai resolver meus problemas. Não, para aí, eu vou ajudar, eu vou estar aqui junto, mas eu preciso que o time esteja alinhado a isso, né? Isso é essencial. Gente, uma perguntinha. Vocês usam alguma ferramenta de inteligência artificial para facilitar a busca pelos resultados dentro das pesquisas de diagnóstico que vocês fazem, que as duas trabalham com isso? Tem alguma ferramenta que vocês utilizem ou ainda não? Testando sempre. Para facilitação ali na hora, não. Nunca usei. Acho que não. Mas, assim, para esse pré-trabalho, então, para a parte de diagnósticos, para quem faz pesquisa, eu acho muito maravilhoso quanto que é uma mão na roda a inteligência artificial para compilar, para transcrever, compilar. Eu acho que ajuda muito. E também, assim, eu uso muito a inteligência artificial, e aí, assim, para tudo, como para me evitar aquela síndrome do papel em branco, sabe? Que tu tá... Como é que eu vou começar esse negócio? É tão difícil. Daí eu coloco alguns elementos ali pra inteligência artificial me ajudar a destravar um primeiro pensamento, sabe? Usa o ChatGPT? ChatGPT, por exemplo. Mas pra transcrição, aí eu já testei alguns outros, tipo Firefly, o Read AI também. Mas isso, por enquanto. Quem souber, me dá dica. Testando. A gente tem uma parceria com uma empresa que faz diagnóstico de cultura organizacional, então que é uma das pontas que a gente trabalha quando faz diagnóstico, que eles criaram uma ferramenta baseada num método de Harvard de cultura, e aí toda a ferramenta as pessoas recebem links para responder o questionário de cultura da empresa. A gente coloca inputs de informações que a empresa já tem de comunicação interna, de mapeamento de cultural book, de valores, de comportamentos, joga tudo na ferramenta. E depois a ferramenta que eles criaram com a inteligência artificial faz um compilado, né, de qual é a cultura atual da empresa e quais seriam os caminhos da cultura desejada, né? Então, tem todo um trabalho, claro que tem a nossa inteligência depois de analisar se aquilo faz sentido ou não, e a gente usa muito esse primeiro passo para também a gente ver o que eles trouxeram no diagnóstico e fazer grupos focais, assim, para aprofundar mais. Mas a gente usa para isso. A gente também já testou a inteligência artificial em reuniões para fazer, mas não deu muito certo, então a gente parou. E às vezes a gente usa o ChatGPT também, muito para nos auxiliar com perguntas, assim, sabe? Então, porque às vezes a gente já tem aqui um caminho, a gente traz o problema, mas que perguntas a mais eu posso fazer para esse grupo para explorar o problema, para explorar a solução, ou às vezes até quero fazer o check-in numa reunião. O check-in é tipo, como eu falei, como estamos chegando, mas quero fazer de uma forma diferente, não quero simplesmente perguntar como é que eu tô chegando aqui, né? Então, a gente pede, dá o briefing e pede para eles nos trazer algumas imagens, assim, mas na facilitação em si, não, mas mais nesse pré e nessas análises mesmo. E eu lembrei agora também que se usa muito nos processos de design sprint aí pro protótipo, né?
Só que aí a gente chama pessoas que já estão aí mais avançadas, aí protótipos 1000 em vários tipos usam várias ferramentas. Porque aí, imagina que eu vou fazer uma coleção de moda. Pra tu desenhar tudo, fazer tudo, vetorizar tudo, fazer 3D de tudo. Não tem como, assim, né? Em 5 dias. Mas aí com inteligência artificial, céu é o limite, né? Então, nesse tipo de processo, a gente usa bastante inteligência artificial nesse sentido. Mas aí, eu não sei as ferramentas, né? Eu só chamo as pessoas que sabem mexer. Esse é o melhor, né? E também tem uma coisa interessante que eu tô tentando, que eu tô começando a explorar um pouco mais agora, que é design de futuros. Que é usando metodologias de design sprint, fazer projeções de futuro. Então, onde eu quero chegar em 2040? O que eu acho que vai estar acontecendo em 2040? E meio que traçar um caminho para chegar nesse de 2040. E aí a inteligência artificial também ajuda demais, assim, né? Para construção de cenários futuros. E às vezes a construção desses cenários futuros são imagéticos também. Então é uma ajuda, assim, para fazer esse tipo de pensamento. Mas esses exercícios de design de futuro eu tenho feito muito mais num ambiente experimental, assim. Eu ainda não faço isso para empresas. Eu fiz 2 projetos ano passado, que aí sim, que eles são mais experimentais mesmo, para imaginar futuros, cenários futuros, baseado em pesquisa, obviamente, presente e passado, mas aí é imaginativo, né? Projetivo. Uhum. Que legal, né? Gostei. Design futuro, gente. Gostei. Meninas, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, a disponibilidade, o tempo, esse repertório que vocês trouxeram pra gente. Nossa, sem dúvida nenhuma. Foi tudo de melhor, passou muito rápido. Passou voando, né? A gente sempre pergunta para os nossos convidados qual é o nome do episódio com base na nossa conversa. Eu tenho sugestões porque eu anotei um monte de coisa aqui, mas eu quero de vocês. Ai, que difícil. Eu só me vem piada na cabeça. Não, tira os filtros. Não tem problema. Bom, eu acho... Não, Paulo, só um pouquinho. Não, mas mas aqui assim, falando de criatividade, né? Trabalhar em grupo é uma cachaça. Mas é possível fazer acontecer sem ficar com ressaca. Eu acho que Temos um nome aí, gente, pelo amor de sem Deus. ressaca. Trabalhar com pessoas... É uma cachaça, mas sem ressaca. Mas é possível fazer acontecer sem ficar de ressaca. Cocriação. Meninas, muito obrigado. Ai, muito obrigada. Foi incrível. Adorei, gente. Parabéns demais pelo podcast. Tem que acabar mesmo. Quer fazer, Né? mas pode fazer, pode. Demais, gurias. Nossa, muito obrigada pelo papo, pelas trocas, por estarem aqui, né? Pelo tempo no meio do turbilhão de idas e vindas e da vida de vocês. Então, A gente Demais. conseguiu as duas aqui. demais. Nas O universo não ponte-aéreas. erra, o universo não erra. Não, ele é bom. Esse foi o TinoCast, o podcast da indústria criativa do sul do Brasil. E até a próxima com muito mais sobre economia criativa de Pelotas e região. Tchau, tchau. Aquela câmera lá.